Boa noite, irmãos, graça e paz de Cristo. Nós iremos então dar prosseguimento nesta noite às nossas exposições em Joel. No domingo passado nós introduzimos então esta profecia e nesse domingo nós iremos então trabalhar o capítulo de número 1. Vamos abrir então nossas Bíblias no capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo, são 20 versículos. Convido então todos que estão em seus lares nesse momento a estarem realizando a leitura em reverência à palavra do Senhor. Leiamos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa, sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda, e lançou por terra os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Vamos ao Senhor em oração. Pai eterno, Deus misericordioso e bom, suplicamos nesta noite que Tu guie as nossas mentes e os nossos corações a aprender da Tua palavra. Mostra-nos, ó Senhor, a Tua palavra, mostra-nos, Senhor, a Tua glória através dela, ensina os nossos corações pelo poder do Santo Espírito, nos leva a compreender sobre essa profecia e a aplicá-la, Senhor Deus, em nosso tempo, em um tempo também de calamidade, em um tempo também que contemplamos destruição, contemplamos morte, contemplamos doenças, Senhor, contemplamos a economia do mundo inteiro, Senhor, entrando em colapso. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a Tua palavra e aprender dela, Senhor Deus, para esse tempo. Guia o coração do Teu povo, fala aos corações dos perdidos, glorifica o Teu nome nesta noite. É o que te suplicamos em Cristo Jesus. Desde já te agradecemos. Amém e amém. Bom, nós tratamos então, no domingo passado, que essa palavra ela é dirigida ao profeta Joel,
Nós vimos que a Escritura ela não dá muito detalhe sobre Joel, ela não traz especificações sobre o pai dele também, apenas diz que ele é Joel, filho de Petuel. E como nós introduzimos no domingo passado, o termo Joel significa Jeová é o Senhor. Esse nome ele aponta para a fé da família de Joel, do profeta, e ele traz a nós dois aspectos. Tá? O primeiro aspecto do nome de Joel aponta para a singularidade de Deus. Somente Jeová é Deus, não há outro além dele. A outra expressão de fé que o nome Joel traz é sobre a soberania de Deus. Ele é o Deus que governa todas as coisas e nada escapa de suas mãos. É muito interessante como o nome do profeta ele se alinha aqui, ele se alinhava à profecia, porque exatamente essas são algumas lições que o profeta comunica por meio da palavra do Senhor que vem até ele. Existe um termo aqui no versículo 1 que ele é vital para toda a profecia. Sabe qual é? A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Por que isso é importante? Porque diante de toda aquela calamidade, diante de toda a destruição que Judá estava experimentando ali por causa da praga de gafanhotos, e não somente a praga de gafanhotos, nós vamos ver que uma terrível seca também havia invadido Judá, provavelmente os campos estavam entrando em combustão, em autocombustão, né, pegando fogo sozinhos, por causa então daquela terrível seca, que Joel com certeza tinha as suas impressões sobre esse momento. Joel ele tinha as suas dúvidas sobre esse momento. Joel ele estava tentando entender o que é que estava acontecendo, principalmente como alguém muito próximo ao templo, talvez um levita, né, por causa da proximidade que ele tem com o templo. Mas Joel ele não traz uma palavra da sua boca. Joel ele não trouxe as suas próprias considerações sobre o momento que estava acontecendo ali. O que nós vamos ler aqui no livro de Joel é a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Joel, portanto, ele é utilizado como instrumento para comunicar o que Deus diz a respeito daquele tempo. E nós já temos algo a aprender desde aqui. Nós, como cristãos, nós sempre seremos tentados a elaborar opiniões refinadas, nós vamos tentar dar a nossa impressão, pensar nas bases dos nossos próprios fundamentos, trazer os nossos pensamentos e fundamentar eles nos sentimentos do nosso coração. Isso não é seguro, não é seguro fazer. Nós temos uma notícia maravilhosa que deve ter trazido paz também ao coração de Joel naquela época. É que a palavra de Deus ela veio a nós, ela está acessível a nós, e isso deve trazer alívio. A palavra do Senhor está acessível a nós, ela está disponível. Portanto, assim como Joel, para que nós possamos entender isso em todos os momentos da nossa vida, do nosso tempo, para que nós possamos dar respostas adequadas aos momentos que nós vivemos, devemos nos voltar para a palavra do Senhor e atentar ao que ela está dizendo a nós. Essa é uma notícia maravilhosa, porque significa também que Deus ele não nos deixou às cegas. O Senhor não somente nos colocou no mundo, o Senhor não somente vai e nos salva e depois nos envia para viver. Não. O Senhor, ele nos orienta, o Senhor, ele nos ensina, o Senhor, ele nos ajuda a entender o propósito das coisas, o significado daquilo que está ao nosso redor. Nós não estamos às cegas sobre o sofrimento do mundo, não estamos às cegas sobre as calamidades, sobre a dinâmica da vida, sobre a esperança da redenção em Deus, não estamos às cegas sobre a morte, sobre a crueldade da morte, a tristeza da morte. Não estamos às cegas sobre a beleza do casamento, o propósito da família, a excelência do trabalho. Nenhum dos assuntos que cerca a vida cristã, ele está destituído de explicação, de ensino e de direcionamento por parte de Deus. Portanto, o povo de Deus tem direcionamento para passar por todas as situações da sua vida, para viver de maneira plena diante do Senhor. Plena diante da face de Deus por meio de Cristo, inclusive na calamidade e no sofrimento, como foi o caso de Judá aqui no período de Joel. Feita essa introdução, então, e destacando que a palavra do Senhor veio a Joel nesse momento, o Senhor ele vai usar então o profeta aqui para trazer então o povo a praticar 3 atitudes: tá? Reflexão, lamentação e clamor ao Senhor em arrependimento.
Nós vamos considerar então no capítulo 1, vamos ver todo o capítulo 1 hoje, tá bom? E nós vamos considerar essas 3 atitudes que o Senhor então fala por meio de Joel para conduzir o povo a refletir, lamentar e se arrepender em direção a Deus. É importante nós notarmos que existe aqui um jogo de palavras em Joel, ou jogo de temas. Joel ele utiliza de uma estratégia. Ele conduz o povo a refletir, depois ele chama o povo a lamentar. Eu gostaria de chamar a atenção então para o nosso primeiro ponto nesse momento, um tempo de reflexão. Joel, ele fala, então ele profetiza para conduzir o povo à reflexão. Olha só como é que ele inicia. Ouvi, versículo 2: Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Joel ele inicia a profecia conduzindo o povo a refletir sobre a desgraça que estava se abatendo sobre eles, para que eles pudessem atentar à sua volta para cada detalhe, para cada dano, para cada consequência da calamidade que caiu sobre Judá. E como é que Joel faz isso? Ele utiliza ilustração, ele utiliza aqui uma descrição muito poderosa e muito vívida. Ele narra, inclusive, os efeitos dos gafanhotos sobre as árvores. Ele diz, olha, as árvores elas estão descascando, os pastos estão queimando, não tem água, os animais eles estão morrendo. Quando nós atentamos para a descrição que Joel faz aqui no capítulo 1, nós conseguimos imaginar a situação de calamidade em que Judá ele se encontrava. E por que que Joel ele convoca os anciãos? Por causa da experiência que os anciãos tinham com a história. Primeiramente, eles eram anciãos, então eles já tinham um tempo de vida muito longo, e eles também estão mais próximos do passado dos seus pais, porque diretamente eles relataram isso a eles. E Joel está destacando que isso aqui é algo novo, isso não havia acontecido ainda na história de Israel. Não havia acontecido na história do povo de Deus. O que Joel ele está nos narrando aqui, e ele faz isso no versículo 4, é que 4 espécies de gafanhoto, em 4 ondas diferentes, haviam arrasado a economia de Judá. No versículo 4, ele diz: O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Se nós formos utilizar algumas outras versões, nós vamos ver que, diferentemente do que a Almeida Corrigida Fiel ela narra, que é como se fosse uma espécie de fase das vidas do gafanhoto, outras versões vão trazer algumas palavras que são para espécies de gafanhoto: cortador, migrador, destruidor. Né? Exatamente isso são espécies de gafanhoto. As palavras que são utilizadas aqui, lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão, na verdade, no hebraico, ela aponta para 4 espécies diferentes de gafanhoto, que haviam provavelmente invadido aquele local e destruído tudo. Para se somar ao gafanhoto, nós havíamos seca em Israel ainda, estava muito quente. Nós vemos que ele fala isso, olha, no versículo 12, fala: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, já não há alegria entre os filhos dos homens. Nós vemos que provavelmente uma grande seca havia se abatido aqui sobre Israel, na mesma época em que os gafanhotos eles atacaram ali a região. Tá? Joel ele vai narrando então cada um dos detalhes e nós vamos então resumir o que é que os gafanhotos e aquela seca, mas principalmente os gafanhotos, eles são foco aqui, eles haviam trazido de consequência para o reino. Primeiramente, eles acabaram com toda a produção. Joel diz que o vinho e o trigo eles foram abatidos. No versículo 5 ele fala: despertai-vos bêbados e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto que é tirado da vossa boca. No versículo 11 ele fala: envergonhai-vos lavradores e gemei vinhateiros sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Então, 80% da alimentação daquela época, a base alimentar do povo judeu, era exatamente trigo e vinho.
Nós temos então fome sendo instaurada ali, mas eles não acabaram somente com o trigo e o vinho, que eram a base da alimentação. Eles acabaram também com os pastos e as árvores. Eles não comeram somente a produção e os estoques, eles comeram todo o fruto do pasto e por isso até os animais estavam morrendo. Nós vemos então uma consequência drástica sobre a economia de uma sociedade agrária. Esse extermínio da produção, dos estoques, das árvores, dos animais, afetou o culto ao Senhor. Porque no Antigo Testamento, vamos lembrar que as ofertas que eram prestadas eram exatamente as ofertas da produção. Eram os ingredientes necessários para a prestação do culto. Os animais que eram sacrificados, os éfas de farinha que eram entregues, o vinho que era feita a libação da casa do Senhor, eles eram entregues para a oferta, o culto ocorria por meio desses elementos, mas também essas ofertas elas traziam sustento aos sacerdotes e aos ministros que ali estavam e começaram a padecer de fome também. E eu gostaria de destacar um outro ponto sobre a consequência dessa praga de gafanhotos, é que acabou o lazer, acabou também as festas ali em Judá. Ele no versículo 5 diz: olha, bêbados, despertai, porque acabou a bebida. Vocês agora não vão poder mais permanecer ou levar a vida de responsabilidade e a vida de festas que vocês levam. Né? Nós vemos então que nós temos todo um reino em diversos aspectos tendo a sua economia e a sua vida afetada. O Senhor, por meio do Joel, então, está conduzindo o povo a olhar e a observar ao redor dele, refletir sobre a desgraça, considerar atentamente sobre cada detalhe. E por que que Joel ele começa fazendo isso? Vamos aprender uma coisa, porque sem reflexão não existe aprendizagem. Sem reflexão não existe aprendizagem. Sempre que o povo de Deus ele é repreendido no Antigo Testamento, o Senhor narra o que foi que aconteceu, o que foi que eles fizeram, quais são as consequências dos atos deles. E aqui Joel ele está fazendo a mesma coisa. Quando nós somos tomados pelo pânico, quando nós somos tomados pela dor e nós começamos a lutar a qualquer custo para poder extinguir aquela dor, mas nós não refletimos sobre esse momento ruim que nós estamos passando, nós não aprendemos, nós não tiramos lição nenhuma daquilo que nós estamos experimentando. E qual é a consequência? Nós retornamos às mesmas práticas. Nós retornamos, então, a fazer os mesmos atos, a tomar as mesmas atitudes, exatamente porque nós nos preocupamos somente em extinguir a dor, mas nós não meditamos sobre como ela é ruim, como ela é amarga e como foi que ela veio a acontecer. Essa reflexão aqui que Joel está fazendo, tão descritiva, ela é muito importante porque em Deuteronômio, quando o Senhor então usa Moisés para fazer os seus últimos discursos antes do povo entrar na terra prometida, o Senhor então ele relembra a aliança que ele havia feito com o seu povo e ele diz então que uma das consequências do pecado pela quebra do pacto seria a agressão da terra por meio de gafanhotos. Vamos lá abrir então Deuteronômio 28. Vamos até Deuteronômio no capítulo 28. Atentem para o versículo 38. Deuteronômio 28, do versículo 38 ao 40. O capítulo 28, ele narra aqui sobre as consequências, né, de caminhar em aliança com o Senhor, as bênçãos que o povo teria em caminhar em aliança com o Senhor, mas já a partir do versículo 15 ele começa a narrar a consequência da desobediência. E olha só o que o versículo 38 diz: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Então, quando Joel ele conduz o povo a olhar para o que estava acontecendo, e ele cita a oliveira, ele cita a figueira, ele cita a questão do trigo, do vinho, ele começa a lembrar o povo de que aquilo que estava acontecendo havia sido anunciado pelo Senhor há muito tempo, gerações atrás, antes do povo mesmo entrar ali
na terra de Canaã. Muito antes do povo entrar na terra de Canaã, o Senhor havia dito isso. Portanto, a reflexão, ele conduz Israel a lembrar de que existe um Deus, de que esse Deus, ele abençoa aqueles que se submetem a ele, mas ele traz castigo àqueles que o desobedecem e àqueles, então, mais especificamente no povo do Senhor, que trata com desobediência, pecado e indiferença com a aliança que o Senhor havia entrado no seu povo. Primeiramente, então, o Senhor conduz o povo, por meio de Joel, a refletir sobre a desgraça, a olhar atentamente para o que estava acontecendo, para que eles aprendessem como aquilo era amargo, como aquilo era ruim, como aquilo estava se abatendo sobre eles. O segundo momento, então, e a segunda intenção de Joel no primeiro capítulo, não é somente levar o povo a olhar, a refletir e a dizer: poxa, como isso é pior do que nós imaginávamos. Como nós estamos atentando agora que por causa do pecado o Senhor derramou então de juízo sobre essa terra e é ruim, é amargo isso. Mas Joel ele está tentando levar o povo também a lamentar. E nós vamos então, esse é o nosso segundo ponto, um tempo de lamentação, um momento para lamentar o que havia acontecido. A lamentação, ela vai vir despertar aqui o povo. Quando nós olhamos para o povo de Israel, eles estavam indiferentes aos atos pecaminosos deles. Eles estavam praticando cultos que aparentemente eram falsos, ritualísticos, eles estavam imersos em uma vida de pecado e a calamidade ela veio para despertar o povo. Vamos observar que ainda aqui no capítulo 1, Joel, ele chama 3 classes de pessoas à lamentação, né? Ele vai utilizar aqui um revezamento. Ele leva a reflexão e depois chama a lamentação. Leva a reflexão e depois chama a lamentação. Aqui no versículo de 2 a 4, ele narra então como aquilo era sem precedente na história. E aí no versículo 5, ele chama primeiramente os bêbados. Ele fala: despertai-vos bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Os bêbados eram aqueles que estavam entorpecidos por causa dos seus vícios. Mas agora que o vinho acabou, eles estavam horrorizados pelo que tinha acontecido. Os bêbados eram aquele grupo, aquela classe de pessoas que viviam imersas em vícios, se alienando dia após dia e totalmente indiferentes à sua vida de pecado, de perversidade. Eles estavam vivendo como se não houvesse amanhã, estavam entorpecidos, as suas consciências nubladas por causa do vinho, mas o vinho acabou. O que havia se abatido sobre Israel era tão grave que fez com que o vinho acabasse. Eles não tinham mais o lazer deles, eles não tinham mais o vício deles para continuar daquela forma entorpecidos. A segunda classe de pessoas a quem Joel chama aqui a chorar e a lamentar são os lavradores. No versículo 6 e 7, então, ele retorna a reflexão, dizendo que eram muito agressivos os gafanhotos, eles trouxeram assolação, e no versículo 8 ele diz: lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade, porque foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor, os sacerdotes e ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou. O azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores. Gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Nós estamos aqui em uma sociedade agrária. Então, quando Joel ele se remete a essa classe de pessoa, aos lavradores, e utiliza o termo envergonhai-vos, parece que esses homens eles tinham muito orgulho do que eles faziam. Eles tinham muito orgulho de produzir, de ter uma produção robusta. Eles estavam dedicados para o seu trabalho, a devoção deles era para o trabalho, e eles se orgulhavam de produzir bens, se orgulhavam das suas riquezas, mas agora, o que havia? A riqueza havia sido tirada deles, a produção havia sido cortada deles, e eles viram, então, que as riquezas elas não são suficientes para poder nos manter em tempos de calamidade, em tempos de castigo do Senhor. Esses homens, então, eles estavam trabalhando e dedicados ao seu trabalho, e vivendo as suas vidas como se nada mais importasse a não ser o trabalho, e eles, então, são pegos de surpresa por uma calamidade sem precedentes sobre Judá. A terceira classe aqui, que é chamada a atentar, são os ministros. Os ministros, vamos até o versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira,
e todas as árvores do campo se secaram. Já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. A terceira classe eram os sacerdotes e ministros. Os ministros aqui do Senhor, os sacerdotes, eles tinham uma função, que era exatamente fazer com que o culto ao Senhor ele fosse obedecido, ele fosse feito com devoção, eles tinham a responsabilidade de zelar pela espiritualidade do povo. Mas parece que eles não estavam fazendo isso. O que o texto nos sugere é que, como parece que os cultos estavam ocorrendo normalmente e as pessoas estavam trazendo as suas ofertas, pouco importava para os sacerdotes se eles estavam vivendo de maneira santa, se eles não estavam, se eles estavam cumprindo o culto como o Senhor havia determinado, se eles não estavam cumprindo, se o culto era sincero, se era falso. O importante é que as ofertas estavam chegando, eles estavam tendo o salário deles, o alimento deles, então toca a vida para frente. E como nós vimos aqui, essa praga ela afetou tudo, inclusive o culto a Deus. E os sacerdotes então começaram a padecer necessidades, porque foi cortado o culto ao Senhor e as ofertas também que eram entregues na casa de Deus. A calamidade ela deveria ser pensada, os atos de maldade refletidos, com o propósito de que o povo lamentasse por tudo aquilo. Entenda uma coisa, existe uma grande diferença entre lamentação e gemido. Joel ele não está procurando somente aqui que o povo venha a gemer de dor, mas que refletindo naquela desgraça, refletindo sobre a consequência dos atos e dos pecados deles, eles lamentassem. Uma lamentação, ela é uma tristeza movida à base da reflexão. Ela é uma tristeza que é fruto de análise, fruto de percepção, fruto de consciência do que havia acontecido ali. Como nós dissemos primeiramente, se uma pessoa somente se machuca e ela então lida com a dor de maneira alienada, de maneira passiva, sem refletir sobre o que causou aquela dor a ela, é possível que ela venha passar pela mesma dor. Mas quando ela lamenta, quando ela reflete, quando ela olha ao redor e ela percebe o quanto aquilo é ruim, é mal, como os atos dela levaram ela até ali, então um sentimento de lamento entra no coração. A lamentação ela é uma resposta adequada à calamidade que está acontecendo aqui. A lamentação ela é uma resposta adequada ao pecado diante de Deus. É por isso que Joel, então, ele faz o seguinte, ele faz uma espécie de trança entre essas duas verdades, a necessidade de reflexão e a necessidade de lamentação. Sempre que alguém reflete sobre a calamidade, sempre que alguém reflete sobre o pecado de maneira sincera, ele vai ser conduzido a lamentar. Joel, então, ele conduziu o povo a refletir para que o povo não somente passasse por aquele momento gemendo e sentindo dor, mas para que eles lamentassem toda a desgraça que estava se abatendo sobre eles por causa do pecado deles, por causa do que eles haviam, da forma como eles estavam agindo diante de Deus. Observem, então, uma lição que nós temos aqui. O sofrimento, ele arrancou o povo da sua indolência. O sofrimento arrancou o povo da sua letargia, da sua indiferença para com Deus. Eles estavam presos em vícios, eles estavam presos no seu trabalho, eles estavam ali conduzindo as coisas de qualquer maneira, porque as suas necessidades materiais e momentâneas estavam sendo supridas, mas quando tudo isso é retirado deles, quando o sofrimento se abateu sobre o povo de Judá, então eles despertaram para poder ser sensibilizados ao que estava acontecendo e para como era insuficiente o sistema deles, como era insuficiente a vida deles sem Deus, como eles são pequenos. Joel, portanto, leva o povo a refletir para que eles pudessem lamentar. Mas Joel não somente queria conduzir esse povo ao desespero, a olhar e ver como eles eram pecadores e como o juízo do Senhor havia se abatido sobre eles. Joel tem como propósito conduzir esse povo à restauração. Deus tem como propósito conduzir esse povo à restauração por meio do que ele está falando, por meio do profeta.
através do castigo que ele estava derramando sobre aquele povo e por meio da profecia que ele estava trazendo para conduzir aquele povo a refletir e a lamentar. Portanto, Joel, ele vai dar um passo além, o Senhor vai conduzir esse povo para mais um passo, que é para se arrepender e clamar a Deus. Observem aqui no versículo 14, Joel diz: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene e congregai os anciãos de todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos vossos olhos, e a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados e os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme um animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, eu clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, ó Deus, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Portanto, depois que Joel leva o povo a refletir, leva o povo a lamentar por causa dos seus pecados, por causa da desgraça que estava se abatendo sobre ele, agora ele começa a chamar o povo a clamar a Deus, a santificar um jejum, a se reunir como uma assembleia solene, a congregar e a clamar ao Senhor. No versículo 14 ele diz: clamai ao Senhor, porque o dia do Senhor está chegando. No versículo 19 ele diz: a ti, ó Senhor, eu clamo. E não somente Joel, e ele chama o povo a clamar, mas os próprios animais estavam clamando a Deus. Sabe por quê? Não só o homem, mas também os animais estavam clamando a Deus, porque eles sabiam que somente o Senhor governa. Somente Ele é poderoso para lidar com as necessidades, para lidar com o sofrimento, para lidar com o fruto do pecado, para poder intervir e trazer uma solução à desgraça e à calamidade do homem. Nós temos aqui, então, Joel conduzindo o povo a lembrar que somente em Deus eles podem encontrar restauração, somente em Deus eles podem encontrar bênçãos, somente em Deus eles podem encontrar a satisfação genuína de todas as suas necessidades. É interessante que os animais eles vão e clamam ao Senhor, porque eles reconhecem que somente o Senhor é o provedor e o governador de toda a terra. Joel, portanto, a sua profecia, ele não está tentando conduzir o povo ao desespero, mas à restauração. Mas antes que haja restauração, é preciso haver reflexão e lamento, reconhecimento do erro, reconhecimento do amargor da calamidade e a busca pelo Senhor. Sem entender a profundidade do problema, sem entender a gravidade do problema, nós não temos como dar uma resposta adequada a esse problema e achar uma solução que seja proporcional a ele. Aqui Joel está então conduzindo o povo, Deus está conduzindo o povo por meio do profeta a perceber que somente em Deus eles encontrariam resposta para os seus problemas, somente em Deus eles encontrariam uma solução adequada para tudo o que eles estavam padecendo nesse momento. Sendo assim, meus irmãos, vamos finalizar com algumas aplicações sobre o que nós aprendemos hoje. A primeira aplicação final que eu gostaria de fazer é que o sofrimento é uma demonstração das consequências do pecado e do distanciamento de Deus. Todo o sofrimento. Quando o Senhor ele cria todas as coisas elas estavam isentas, elas estavam sem essa mácula do sofrimento e da desgraça. Quem insere morte, quem insere sofrimento, quem insere tudo aquilo que é corrupto, tudo aquilo que traz corrupção à criação de Deus, é a queda da humanidade em pecado. Toda a criação e toda a humanidade são afetadas pelo pecado. O pecado ele trouxe afastamento de Deus, e longe de Deus só há morte, só há dor, só há sofrimento, só há perversidade e só há punição em virtude das transgressões e da rebeldia humana contra um Deus santo. Portanto, o sofrimento, ele lembra o homem de que o homem ele está em um mundo caído, em um mundo que está afetado pelo pecado. Os momentos de calamidade, eles lembram que o homem ele está em um mundo insuficiente em si mesmo e que está caminhando para a destruição. O sofrimento ele lembra que Deus ele pune o pecado e que ele agendou um dia no futuro próximo para lidar de uma vez por todas com o mal. O sofrimento mostra
que ele é consequência do distanciamento de Deus. A segunda lição é que o sofrimento ele é utilizado muitas vezes como um megafone por Deus para retirar os homens da sua indiferença, letargia e alienação. Quando o Senhor ele usou o sofrimento aqui sobre Judá, nós vemos que eles então despertaram do seu torpor, eles despertaram da sua letargia e indiferença para com Deus. Nós vemos que quando o Senhor ele utiliza aqui o sofrimento, ele retira então o povo que estava indiferente à existência dele, à sua insuficiência, a todos os seus problemas. E nós estamos em uma época, em uma sociedade que enfrenta um grande paradoxo. Nós temos uma quantidade enorme de entretenimento, uma quantidade enorme de vícios disponíveis às pessoas. As pessoas elas são hiperestimuladas. O senso de tempo, de realidade tem sido roubada pelo entretenimento. Elas estão se tornando cada vez mais duras, mais incapazes de refletir, mais insensíveis ao que está ocorrendo à sua volta, mas ao mesmo tempo, e esse é o paradoxo, o homem está cheio de tédio, insatisfação constante. Isso se dá porque a existência ela contém um problema que ela não pode ser deixada de lado, até que ele seja resolvido. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas elas estão afetadas pelo pecado, que esse pecado ele traz corrupção, ele traz morte, que as pessoas estão em rebeldia ativa contra um Deus santo que age no mundo, que elas estão sob condenação, que elas são insuficientes em si mesmas, elas perderam seu senso de identidade e a existência, ela perdeu o seu sentido. Portanto, não adianta, ela se tornou um peso à existência humana. Não adianta os homens tentarem se alienar de Deus, enquanto eles não se voltarem para o Senhor. As suas necessidades, elas não serão verdadeiramente supridas. A sua alma, ela não será satisfeita. O seu ser, a sua existência, ela não terá sentido. Portanto, quando os homens eles se voltam para esses vícios, cada vez mais vícios, quando eles se entorpecem com tudo isso, enquanto tudo desaba à sua volta, eles não conseguem nada, a não ser caminhar para o inferno, enquanto essa sensação de insatisfação e de insuficiência permanece corroendo ele por dentro. E nesse momento, então, que o sofrimento vem e a calamidade vem, ela leva o homem a atentar para ele, a despertar de tudo isso. Sabe por quê? Porque ele supera tudo que está sendo oferecido ao homem para poder conduzi-lo a uma letargia. Ele supera a capacidade de ignorá-lo. E as perguntas existenciais, elas retornam à superfície da alma. A pessoa se percebe sem Deus e percebe que sem Deus não há resposta nenhuma. Por que nós estamos aqui? O que é a morte? O que há depois da morte? Quais são as consequências da vida que eu levo? O que é a verdade? Todas essas perguntas existenciais, elas retornam em momentos de sofrimento e de calamidade. Portanto, o sofrimento ele serve para despertar a humanidade, despertar o homem também, que existem problemas que devem ser lidados a níveis de existência, a níveis essenciais da sua própria alma, o que é algo muito importante. A terceira lição que nós temos aqui é para os ministros do Senhor. Os momentos de calamidade, pastores e ministros, ele nos lembra que nós prestaremos conta diante de Deus em um dia marcado. Nós prestaremos conta pela forma que nós nos portamos diante dos homens, nós prestaremos conta pela responsabilidade que nós assumimos diante de Deus de cuidar e de alimentar o rebanho do Senhor por meio da sua palavra, de anunciar a palavra aos perdidos para que eles viessem conhecer a Deus. Nós prestaremos conta, haverá um dia que nós prestaremos conta. Existem vários ministérios que têm sido construídos sobre palha, sobre feno, e eles não resistirão nos dias dos juízos. Vamos lembrar que a calamidade aqui de gafanhotos, a praga de gafanhotos, ela está apontando para o dia do Senhor. Nós vamos ver isso melhor no domingo que vem. Mas Joel está mostrando que naquele momento a indiferença dos sacerdotes ela estava sendo punida por meio daquela praga.
Eles estavam satisfeitos somente em receber o salário deles, conduzir o povo, e hoje a mesma coisa acontece. Pastores estão muito satisfeitos em receber os seus salários, eles não querem ter problema, preocupação, não querem ativamente cuidar das pessoas de maneira como Deus determinou, não querem ter trabalho de estudar a palavra, pregar a palavra, viver a palavra, não querem comprometimento. Tem conduzido pessoas também ao entorpecimento dentro das igrejas por meio de shows, eventos, programação. As pessoas estão sem alimento, as pessoas estão sem verdade, elas não estão sendo exortadas à santidade, elas estão sendo conduzidas a viverem um falso cristianismo por meio de muitos ministros. Elas estão sendo enganadas por causa da culpa delas, mas esses ministros eles estão contribuindo para isso e eles irão prestar contas diante do Senhor. Portanto, nesse momento, pastores, reflitam sobre como está o nosso ministério diante de Deus. Reflitam que o Senhor cobrará cada um de nós e cada um daquele que negligenciar, enganar, entorpecer as pessoas, porque negaram a elas apresentar o Evangelho, que é a responsabilidade central de um ministro, pregar a palavra, zelar pela espiritualidade, pela saúde da igreja, pela fidelidade a Deus. Eles vão se lamentar e se arrepender, mas naquele dia não haverá retorno, eles serão condenados juntamente com aqueles que eles enganaram. Portanto, atente para isso hoje. A quarta lição que nós temos aqui é que Deus guia o seu povo através da palavra. A nossa reflexão ela não está dirigindo a afirmar que o que nós estamos experimentando hoje com relação a essa pandemia, a esse vírus, é uma punição de Deus sobre o seu povo, como foi na época de Judá. Aqui, somente Judá estava sendo punido, não as outras nações. Deus estava mostrando que ele estava tratando com Judá nesse momento das pragas de gafanhotos. Nós não podemos afirmar isso porque Deus não diz isso em lugar nenhum. Deus não trouxe a nós isso. O que ele nos deixa é a sua palavra. E por meio dessa palavra nós temos reflexões presentes para hoje. E uma delas, que nós devemos entender, é que Deus guia o seu povo em meio à calamidade através da palavra. Nós temos aqui um povo que estava em pecado, que estava em juízo, que estava padecendo por causa dos seus atos, mas olha só como Deus ele é bom, o Deus da aliança ele é misericordioso. Nesse momento ele envia a sua palavra para poder direcionar o seu povo a refletir, a lamentar e a se arrepender. Portanto, povo de Deus, nesse momento onde muitas vozes estão falando, nesse momento atual que nós passamos por calamidade, assim como no passado também várias vezes o povo de Deus passou por calamidade que não estavam relacionadas a uma punição sobre o seu povo, mas exatamente a soberania de Deus em usar todas as coisas, tá? Nós devemos atentar para a palavra do Senhor. Nós devemos atentar para as nossas vidas. Também para nós é um momento de refletir, é um momento de despertamento, é um momento de lamento, de arrependimento se nós estamos longe do Senhor. É um momento onde nós devemos buscar ao Senhor com o nosso coração para que a nossa fé ela seja confirmada, mas também para que nós sejamos sustentados em meio à calamidade, na esperança, meus irmãos, que é inabalável de que nós temos um Deus que está em aliança conosco, que Ele não abandona o seu povo. Ele sempre cuida do seu povo, ele sustenta o seu povo, ele lida pessoalmente com o povo dele. Ele sabe como abençoar, como disciplinar, como fazer tudo em favor do seu povo. Portanto, nesse momento, se volte para a palavra de Deus para encontrar respostas que são adequadas para esse tempo. A última lição: o povo de Deus, em momentos de calamidade e sofrimento, deve proclamar a palavra de Deus. Essa era a mensagem que tinham aqui para os sacerdotes. É isso que Deus está fazendo por meio de Joel. Quando a praga se abateu sobre o povo de Judá, Deus levanta um homem para proclamar a palavra dele. Nós somos hoje os sacerdotes do Senhor para poder anunciar a palavra dele. O Senhor tomou uma nação santa, uma raça eleita, a igreja, e ele anuncia a palavra dele ao mundo perdido e em calamidade por meio do seu povo. Portanto, o que nós temos que fazer agora como povo de Deus não é compartilhar com os outros mensagens de homens que têm falado baboseiras e muitas baboseiras ao longo desse tempo. Nós não temos que compartilhar com os outros as nossas próprias impressões sobre as coisas, nós temos que ir além disso. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, anunciar a palavra do Senhor, porque somente nela o homem ele é conduzido a refletir, a lamentar e a buscar a Cristo como aquele que tem esperança e que é a resolução
de todas as necessidades humanas. Portanto, proclame a palavra de Deus aos homens. Ela é a única capaz de conduzir à reflexão, ao lamento, pela percepção da realidade, da insuficiência, apontar para a fragilidade humana, apontar para como um homem sem Deus ele já é sem esperança e sem respostas, e apontar para o Senhor como aquele que deve ser buscado em momentos de crise e de dor. Nossa conclusão é que o Senhor ele usou Joel para despertar o povo, para conduzir o povo a refletir sobre o juízo de Deus sobre o pecado, para conduzir o povo a refletir sobre as consequências dos seus atos, ao estilo de vida que estavam vivendo, à fragilidade da vida e do governo humano, com o propósito de conduzi-los ao lamento, ao arrependimento e a invocar o nome do Senhor enquanto se pode achá-lo. Porque haverá um dia, o dia do Senhor, e ele está próximo. E nada vai se comparar a esse dia. Nada vai se comparar, porque nesse dia o Senhor trará juízo final. Punição final sobre não somente aqueles que ativamente e rebeldemente estão contra ele, mas sobre aqueles também que têm vivido indiferentemente à sua presença. Aqueles que fingem um falso evangelho, aqueles que fingem viver um falso cristianismo. Portanto, que não esqueçamos disso. Haverá um dia que o Senhor trará juízo sobre os maus, mas que ele vai sustentar o povo a qual ele manteve ao longo de toda a história da humanidade. Portanto, nesse momento, povo de Deus, se fortaleçam por meio da palavra do Senhor, reflitam sobre suas vidas, lamentem caso tenham motivos para lamentar e busquem ao Senhor em oração. Proclamem a palavra deles, porque é exatamente a isso que toda a humanidade é chamada: a refletir, a lamentar e a invocar o nome do Senhor, porque somente Ele pode agir em favor de nós, para o nosso bem e para a glória do seu nome. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno e santo, nós te agradecemos por mais um dia que nós estamos reunidos diante de Ti para refletir na Tua palavra, para olhar para essa profecia de Joel, Senhor, e aprender, Senhor, a como lidar com a calamidade, a como nós devemos, Senhor Deus, nos portar diante do sofrimento, o que o sofrimento revela, Senhor Deus, àqueles que passam por ele, seja de maneira nacional, seja de maneira mundial, Senhor Deus, seja de maneira pessoal também diante de Ti, que essas lições elas sejam gravadas no nosso coração, que Tu conduza a todos desse tempo, Senhor, à reflexão, ao lamento e à busca do Teu nome, ao arrependimento, Senhor. E ao Teu povo, ó Senhor, usa como Tu usaste Joel para proclamar a Tua palavra, Senhor, porque somente ela pode conduzir os homens a perceber as suas fragilidades, insuficiências e invocar o Teu nome, invocar o Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, em quem encontramos redenção, a quem encontramos conversão, em quem nós encontramos a satisfação plena e a segurança das nossas almas, não somente para esse momento breve do hoje, Senhor, mas para toda a eternidade, para o Teu grande dia que acontecerá e que nos introduzirá na eternidade contigo, Senhor. É o que nós pedimos no nome de Cristo e desde já te agradecemos, ó Pai. Amém e amém.